O agro é forte, o agro é importante, o agro é o do PIB do Brasil, tem a maior porcentagem, mas o agro também é formado por pessoas que precisam cada vez mais se especializarem. Sobre a especialização, o Brasil tem avançado e o ensino à distância tem destacado num momento tão importante para a produção agrícola brasileira. A formação na agricultura, na agropecuária, a força do agro é o que a gente destaca agora. Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui acompanhando o programa O AgroB chegando, seu jeito diferente de falar de agronegócio, de agropecuária, de agricultura. Estamos no canal 527, Claro HD, no 9 analógico também da Claro. Você acompanha toda a programação do canal Viver Brasil também pelo YouTube, ao vivo, e também você acompanha os programas, todos os episódios do AgroB você acompanha lá no YouTube, canal Viver Brasil. Nesse programa sobre formação profissional no campo, eu tenho a honra de ter professores aqui que vão nos ajudar a entender a importância dessa formação, os caminhos da formação profissional para quem está no campo, tão importante, como eu destaquei no início, para o nosso PIB, tão importante para o nosso Brasil. Tenho a honra de dar uma boa tarde agora, nesta sexta-feira, ao vivo, para o professor Alberto Santos, que é coordenador de EAD, de ensino à distância, da faculdade CNA. Alberto, professor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Estamos à disposição para contribuir nesse debate tão importante. CNA, que é a Confederação Nacional da Agropecuária, que tem uma faculdade justamente para fazer essa formação e tudo mais. Outra ponta, aí a gente conversou com o Alberto lá em Brasília, e agora a gente vai falar com o Frederico Passos, assessor pedagógico da EPAMIG, que está em Viçosa, né, Fred? Boa tarde. Isso, boa tarde. Isso mesmo, estou em Viçosa, onde eu tive a minha formação e a minha vida profissional, né? Então, eu não sou, vamos dizer, um homem do agro, mas eu sou um homem ligado ao agro por toda a minha vida, né? Então, desde a minha formação na Universidade Federal de Viçosa, o meu tempo de professor também na UFV, né? E agora na EPAMIG. Boa tarde a todos. Perfeito, muito bom. E agradecendo, viu, professor? Sei que a agenda estava complicada, tinha reunião de secretária até a presidente da EPAMIG, mas conseguiu encaixar-se aí na agenda. Muito bom tê-lo aqui. E a gente também dá uma boa tarde para quem está nos acompanhando nesta sexta-feira, ao vivo aqui no canal Viver Brasil. Se você está vendo numa reapresentação, tem conteúdo demais. Continue aqui até o final no programa também. O Cristiano Farias, que é professor de Economia do IBMEC. Ô, professor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, espero contribuir aí para essa importante discussão, né, a respeito da qualificação aí da mão de obra do agronegócio. Perfeitamente. Para a gente começar falando da questão de Minas Gerais, vou começar aqui primeiro, professor, com o senhor Frederico, para a gente conversar um pouquinho sobre qual que é o cenário hoje no campo mineiro, no que diz respeito à qualificação. A gente sabe que há uma perspectiva muito grande, a tecnologia está cada vez mais presente na agricultura. Estamos formando, estamos recebendo profissionais mais preparados no que diz respeito à tecnologia? Bom, essa pergunta não é fácil de responder pela sua generalidade, né? É claro que as universidades federais, as universidades de modo geral, estão formando, né, e estão cumprindo o seu papel. Mas eu entendo que falta alguma coisa. Falta principalmente outros formatos de curso, né? Formatos de cursos mais tecnológicos, de curta duração. Então, para que
essa educação, esse processo de formação chegue mais rapidamente ao campo, mais ao homem do campo, principalmente, né? Então, esse é um ponto importante que eu destaco. É claro que, né, temos grandes universidades com uma formação bastante boa, né, nas diferentes áreas do agronegócio, mas eu acho que ainda falta investir, né, em outros tipos de formação. Perfeito. Professor Alberto, na Confederação Nacional da Agricultura, de repente tinha a faculdade física, né, com as pessoas aprendendo e tudo mais, e de repente vem até a que o senhor é coordenador, que é a faculdade virtual. O ensino virtual, ele tem perdido cada vez, cada dia se perde um pouco aquela noção, aquele preconceito até que se tinha, ensino virtual, fez o curso à distância, tinha aquela questão até de ser, fez o curso por telegrama, né? Então, hoje não, cada vez mais a formação está mais precisa e tal. O fato de estar no EAD é uma forma da gente começar a romper essa problemática que o professor Frederico colocou? Sem dúvida nenhuma. De fato, a percepção, né, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vem de encontro a isso que o professor Frederico acabou de pontuar. Nós temos excelentes centros de pesquisa, excelentes universidades trabalhando com foco em pesquisa, em desenvolvimento, né, relacionado principalmente às ciências agrárias, e a entidade, né, a Confederação dos Produtores, sente essa necessidade, então, de mobilizar esforços para qualificar uma mão de obra para o que, de fato, o produtor rural hoje precisa no campo. E a metodologia de educação à distância trouxe justamente essa possibilidade e essa flexibilidade para levar uma formação de qualidade, com ênfase em questões gerenciais, em questões tecnológicas, uma formação rápida para aquele colaborador que já está ligado ao campo, que já está no agronegócio, não só eles, porque também uma infinidade de pessoas estão cada vez mais se aproximando do setor do agronegócio porque querem aproveitar das oportunidades econômicas e de trabalho que o setor disponibiliza. Então, a educação à distância ela trouxe realmente essa facilidade, né? Então, nós aqui no âmbito da Faculdade CNA, desde 2018, estamos contribuindo aí para desenvolver conhecimentos na área da gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais, cursos que são tecnológicos, com uma grade horária que possibilita esse estudante finalizar o curso em até 2 anos ou no máximo 3 anos. E o resultado, o retorno, em termos de qualidade que a gente já vem percebendo, tem sido muito efetivo e realmente a entidade está conseguindo desenvolver essa tecnologia atendendo às necessidades do produtor rural, mas também do trabalhador rural que tem que ficar o dia inteiro no campo e tem flexibilidade para estudar aos finais de semana, aos feriados, conforme for o melhor para ele. Professor Alberto, na ciência agrária, realmente a pessoa começa a ter um caminho para trabalhar no campo. Mas hoje também há uma necessidade muito grande de conhecimentos de gestão, de administração. Aí o EAD é ainda uma ferramenta mais importante, porque às vezes o cara tem um conhecimento bastante técnico, mas ele precisa dessa teoria, dessa gestão para poder avançar na carreira, né? Isso mesmo, né? A gente vem acompanhando cada vez mais os teóricos mesmo, né? E a partir dos resultados que a gente vem acompanhando com relação ao modelo de produção, que hoje a gente precisa de propriedades rurais que se tornem verdadeiros negócios, né? Negócios com implementação de técnicas gerenciais, técnicas de planejamento estratégico, de conhecimento sobre o mercado, e isso tudo passa por conhecimentos relativos aí à área da gestão estratégica. Então, essa formação voltada para uma área que vai pensar a administração científica, né, o gerenciamento do negócio, associado a toda uma bagagem de conhecimento técnico, né, voltado para a área das ciências agrárias, tem tornado o nosso agronegócio, de fato, um grande diferencial no mercado, né? A gente vem falando de uma era do agro 5.0, onde a gente está associando, de fato, o conhecimento técnico, que já é amplamente difundido, desenvolvido. A gente tem uma das principais empresas, né, que desenvolve a parte agropecuária do nosso país, a Embrapa. Então, em termos de tecnologia, a gente está muito bem servido
e agora a gente precisa desenvolver tecnologia gerencial muito específica para as cadeias produtivas. Então, a gente está associando tecnologias, as ferramentas gerenciais e mão de obra qualificada e atenta para fazer essa gestão nesse ambiente virtual e cada vez mais competitivo. Perfeito. Professor Cristiano Farias, professor de Economia do IBMEC, a gente ouviu, né, tanto o professor Alberto quanto o professor Frederico destacando aí os caminhos da tecnologia no campo, tem agora o 5.0, mas a gente está num país que está no 3.0 ainda no que diz respeito à internet. 4G ainda não está presente em todo o Brasil, né? Falando de tecnologia para fazer aí um parâmetro para conexão. Qual que é o caminho para a gente crescer ainda mais economicamente no campo, sendo que temos ainda alguns obstáculos pela frente no que diz respeito ao desenvolvimento mesmo dessa tecnologia tão necessária? Eu concordo com os meus dois colegas, acho que eles foram muito felizes na explanação deles. E eu gostaria de acrescentar uma coisa. Hoje você tem no campo uma necessidade de mão de obra qualificada e uma mão de obra que se qualifique a cada dia, né? Então, eu vejo um problema quantitativo e qualitativo, né? Você precisa de uma quantidade de mão de obra que não há ainda suficiente, e você precisa de uma mão de obra que se qualifique diariamente. E esse é um desafio. Em economia, a gente costuma dividir lá os recursos produtivos em 3 grandes grupos, né? Em máquinas, equipamentos, que a gente chama de capital, em recursos naturais, que a gente chama vulgarmente de terra, e em trabalho. E por incrível que pareça, desses recursos que podem aumentar a produtividade do campo, aquele que oferece maior oportunidade no Brasil é a qualificação profissional, é a mão de obra. A gente viu saltos de tecnologia, né, no campo, nas máquinas, nos equipamentos. Os recursos produtivos, eles estão disponíveis, ainda tem um certo volume, mas são limitados. Então, parece que a grande questão para o desenvolvimento passa pela qualificação permanente dessa mão de obra. Esse é um desafio. Ao meu ver, é o grande gargalo para o setor agropecuário a longo prazo. A curto prazo, eu entendo que o mercado está indo muito bem, né? Os preços dos produtos estão elevados agora, você ainda tem uma infraestrutura que dá suporte para um bom crescimento. Mas a longo prazo, eu concordo com os meus colegas, passa por essa qualificação do profissional do campo, né? Às vezes, daquele profissional que está ali no dia a dia, no operacional, e também, como o professor disse, as ferramentas geram dados e geram informações em abundância. E, às vezes, falta profissional para analisar esses dados. Isso costuma representar grandes reduções de custo. Perfeito. Deu para a gente entender aí, deu uma travada na conexão do professor, mas a gente entendeu essa redução dos custos, também analisar esses dados. E a gente vai para o intervalo aqui no AgroB. Lembrando que você continua muito bem informado e no nosso intervalo comercial, algumas informações importantes, não saia daí. A gente vai continuar falando sobre a formação profissional com essas feras todos, os professores todos aqui, para a gente analisar, fazer um caminho aqui de onde vai essa capacitação do homem do campo. Já já a gente volta.